Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar testando essa farinha de trigo aqui, tá bom? Antes da gente começar aqui a testar essa farinha de trigo, eu quero pedir desculpa para vocês porque tá tendo obra aqui no vizinho, então se houver algum barulho de fundo é por conta disso, tá? Mas enfim, a gente vai estar testando essa farinha de trigo, o nome é Margarida. Eu nunca usei dessa farinha e eu também não comprei. O que aconteceu, né? Por que eu estou com essa farinha? Tem uma cliente minha que ela compra bolo comigo já faz um tempo e ela falou que todo mês vem na cesta básica que o marido dela recebe. E aí ela resolveu me dar porque ela falou assim que não usa muita farinha, então acaba estragando na casa dela. E aí eu aceitei e resolvi fazer um vídeo, gravar aqui pra vocês pra gente testar juntinho, pra gente ver se vai dar certo pra fazer as encomendas sim ou não. Ela vem escrito aqui que ela é tipo 1 e as farinhas que eu tenho costume de usar realmente são tipo 1. Então acredito eu que vai dar certo. E aqui vem escrito assim, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, só isso, pacote de 1 kg, não sei em relação a preço nem nada, porque como eu disse, eu nunca vi dela por aqui para poder estar comprando. Eu ganhei de uma cliente minha, tá bom? Tem uma outra farinha também, que eu já até tinha comentado com vocês que ia gravar um vídeo para testar, só que ela é tipo 2 e eu vou deixar para fazer outro dia, tá bom? Esse bolo aqui que a gente vai estar fazendo, pessoal, nem sei se eu já falei, mas esse é um bolo. E se esse bolo der certo, eu vou usar para fazer os bolos da pronta entrega. Então, como eu ainda não sei se vai dar certo sim ou não, eu vou fazer uma receita só. Não vou fazer só um bolo pronta entrega, não vou fazer só um bolo pronta entrega para vender esse final de semana, mas vou fazer um bolo só usando essa farinha, porque eu ainda não sei, né, se vai dar certo sim ou não. Se der certo, da próxima vez eu uso para fazer em maior quantidade. Mas aqui é só teste. Essa massa aqui que eu vou estar fazendo é a massa de bolo que eu já tenho costume de usar e já tem receita aqui no canal. Inclusive, acho que, se eu não me engano, tem 2 vídeos da mesma receita. Então, nesses vídeos, está explicando melhor em questão de ingredientes, quantidade, tudo certinho. Então, esse vídeo eu não vou enfatizar em relação a peso, medida, nem nada, tá? Eu só vou mostrar aqui pra vocês fazendo a massa pra gente realmente testar a farinha, tá bom? Então, aqui na minha batedeira eu já coloquei 2 ovos, tá? 2 ovos normais. E aqui eu tenho o açúcar, tá, gente? Já deixei tudo separadinho aqui pra poder facilitar. Então, eu vou acrescentar aqui só o ovo que já tava na batedeira e o açúcar. E vou colocar pra bater, tá? Vou pegar aqui meu batedor e vou colocar pra bater. Começo batendo na velocidade mínima até chegar à máxima e vou bater até aumentar o volume. Ele vai dar uma esbranquiçada, vai ficar um creme amarelinho bem clarinho e ele vai crescer, tá bom? Então eu vou colocar aqui para bater e já volto com outro passo, tá? Pessoal, aqui eu já bati o ovo com açúcar, só isso, tá? Ovo e açúcar. E agora eu vou estar acrescentando a farinha de trigo, tá? Lembrando que a gente vai estar testando essa farinha aqui, tá bom? Também já tenho aqui separado, a minha cliente me deu 2 pacotes, tá? Dessa farinha de trigo. Então, um eu abri e já guardei e o outro tá aqui pra poder mostrar pra vocês. Vou acrescentar, como é uma receita só, eu coloco toda a farinha de uma vez só e já coloco o líquido também, tá bom? Se fosse uma receita maior, aí eu dividia, colocava um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho do líquido, batia e depois acrescentava o restante. Como aqui é uma massa pequena, então pode bater tudo direto, tá bom? Então eu vou acrescentar aqui a farinha. Acrescentei a farinha. E aqui o líquido, pessoal, que eu falo é a água. Essa receita aqui você pode substituir a água pelo leite. Mas eu faço com água mesmo e água em temperatura ambiente. Nem é água gelada, nem água quente. Em temperatura ambiente. Não vou usar essa quantidade toda, mas aqui eu vou fazer meio que por olhômetro, tá? Vou colocar aqui e vou colocar pra bater. Pronto, pessoal, já bati aqui a farinha com a água. Tem um pouquinho aqui de farinha ainda na batedeira, porque eu tirei da lateral. E aí agora pra finalizar, pra já dissolver esse restante de farinha, eu já vou acrescentar o fermento. Aqui eu tenho meia tampinha de fermento, tá bom? Já vou acrescentar aqui pra gente bater, tá?
Por enquanto, pessoal, já vou falando um pouquinho aqui. Por enquanto, tá tudo certo, tá? Fiz todo o processo, não empelotou, a farinha dissolveu bem, tudo certinho, tá? Então eu vou bater aqui e já passo para vocês mais ou menos as minhas considerações finais. Lembrando que eu ainda vou assar esse bolo e depois de assado eu volto aqui mostrando pra vocês, tá bom? Então eu vou bater aqui agora com o fermento. Pessoal, eu acabei esquecendo de filmar colocando na assadeira, mas eu finalizei a massa, bati o fermento tudo certinho e coloquei a massa aqui na assadeira pra gente poder estar assando, tá bom? Como eu disse pra vocês, a farinha, ela dissolveu super bem, tá bom? Dissolveu certinho, não ficou nenhum gruminho, não empelotou, nem nada. Ela bateu com bastante facilidade, então ponto positivo pra isso. Em questão, não sei se o certo seria falar a cor, mas é que eu já usei farinha tipo 2 e quando eu usava farinha tipo 2, parecia que a massa ficava mais escura, ficava naquele tom mais amarelado, sabe? Bem mais escura. E quando eu uso a farinha tipo 1, parece que a massa fica mais clarinha. Então, usando essa farinha aqui tipo 1, permaneceu com os bolos na tonalidade clarinha. Eu não sei se fala tonalidade ou cor e não sei se isso realmente interfere em alguma coisa, tá? Mas é o meu ponto de vista. Então, pra mim aqui, usando essa farinha de trigo da marca Margarida, é como se eu estivesse já usando a farinha da marca que eu já estou acostumada. Por enquanto, não senti diferença nenhuma. Vamos ver aí no processo do bolo, né? Porque a única coisa diferente que eu usei foi a farinha. Fermento eu usei o mesmo que eu já tenho costume. Açúcar também estou usando o mesmo que eu já tenho costume. A única coisa diferente foi a farinha. Então, se alguma coisa acontecer com o bolo, dele ficar, como eu posso dizer, embatumado, essas coisas, é por conta da farinha, que aí realmente não vai dar certo, tá bom? Então eu vou colocar aqui pra assar e depois de assado eu volto aqui e mostro pra vocês como ficou o resultado final, tá bom? Pessoal, e aqui está o resultado final da massa que a gente fez, tá bom? Falar pra vocês, gente, que eu me surpreendi, tá bom? Eu tava com bastante medo de não dar certo, mas deu certo sim. O bolo cresceu. Assou direitinho, não tá embatumado. Só de olhar aqui, eu ainda não desenformei nem nada, mas só de olhar já dá pra ver que ele não tá embatumado. Ele cresceu quase até a borda, ó. Cresceu direitinho. Ele está bem fofinho, ó. Coloquei aqui a luva pra poder mostrar pra vocês, ó. O bolo, ele está bem fofinho, tá bom? Deu tudo certo. É como se eu tivesse usado uma farinha de uma marca que eu já estou acostumada, tá? Então eu gostei bastante. Se você tiver dúvidas em relação a essa farinha, pode usar, porque eu aprovo, tá bom? Você usa aí, se você tiver em dúvida mesmo assistindo esse vídeo, faz igual eu, faz uma receita só em uma quantidade menor, pra você ver se você vai se acostumar. Porque às vezes também, gente, é questão de gosto, cada um tem um gosto, né? Diferente. Então essa daqui pra mim deu super certo, eu gostei, pra mim tá perfeita, tá? Como eu disse, é como se eu tivesse usado qualquer outra farinha de alguma marca que eu já estou acostumada. Então eu gostei bastante, pessoal, e eu gostei bastante também de gravar esse tipo de vídeo pra vocês, testando a farinha. Porque realmente, às vezes a gente vai no mercado e sempre tem uma marca não tão conhecida e a gente sempre fica naquela incerteza, levo, não levo, porque a gente não sabe se realmente é bom sim ou não. Então eu vou gravar pra vocês mais vídeos testando outras farinhas. Como eu disse, eu já tenho uma farinha aqui em casa que eu preciso testar ela pra vocês. Ela é tipo 2, então acho que vai ficar bem interessante o vídeo, porque farinha tipo 2 a gente sempre fica, né, com receio de usar. Então eu vou gravar esse vídeo usando a farinha tipo 2. E toda vez que eu for no mercado e eu encontrar uma farinha diferente de uma marca não tão conhecida, eu vou comprar para poder testar para vocês, tá bom? Então aguardem aí que semana que vem vai sair um vídeo testando a farinha tipo 2, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.